Bem, vamos lá então, vamos continuar a análise do modelo de Gauss, tratando agora de alguns conceitos usados e necessários para a aplicação do modelo. Aqui, novamente apresentada a equação do modelo, prevendo a reflexão da pluma no solo. Um exemplo aqui de ascensão da pluma, conforme nós já vimos falado, apenas para colocar a ênfase na questão da velocidade do vento e também na concentração da emissão no sistema que nós estamos trabalhando, além de apresentar agora também uma questão de situação para a referência geográfica, apresentando o norte aqui do sistema. Nós vamos trabalhar agora com a localização geográfica dessa fonte emissora. Então, justamente, precisamos conhecer a orientação dessa fonte emissora, certo? Porque ela, com essa orientação da fonte e também do receptor, que seria aquele local, aquela região, a área onde nós queremos verificar predizer qual a concentração pelo modelo, essas informações são importantes para a utilização da equação. Além disso, precisamos saber a taxa de emissão do poluente, e aqui aquela ênfase que não é a vazão da chaminé, né, para ficar bem claro. Vamos necessitar conhecer a estabilidade da atmosfera, velocidade de vento na altura da chaminé, velocidade do vento, lá então, por exemplo, 2 metros por segundo, os coeficientes de dispersão, sigma y, sigma z, e a altura efetiva, né? Quer dizer, nós temos a altura da chaminé mais a elevação. O H pode ser o H efetivo, desde que nós não tenhamos elevação no determinado momento de cálculo do modelo. Bem, vamos explicitar mais um pouco aqui as considerações. Já sabemos que a pluma apresenta distribuição gaussiana, não se considera deposição de material, certo? Quer dizer, por exemplo, uma retirada do material da atmosfera por chuvas, por exemplo, certo? Não é considerado, não é previsto no modelo, na equação do modelo. A emissão dos poluentes é considerada uniforme no tempo. A direção e a velocidade do vento são constantes no período considerado de análise. Não são consideradas reações químicas na atmosfera, como pode ser verificado aqui, nesta segunda consideração, reações de superfície. Então, nós não temos a possibilidade, nós não prevemos, né? O modelo não consegue prever, não está estabelecido na equação do modelo a possibilidade dessas reações, então ele não percebe, ele não enxerga, né? Nós não conseguimos inserir isto porque o modelo é uma restrição do modelo no caso, perfeito? A classe de estabilidade atmosférica é constante e nós temos que, quando a pluma penetra na atmosfera, ela se eleva até alcançar uma determinada altura de equilíbrio. Isso já ficou claro anteriormente. E a partir desse momento, essa altura permanece constante na direção do vento, certo? E é adotada como fixa durante toda a trajetória da pluma. Para qualquer distância, a concentração máxima sempre ocorre no centro. Isso também já deve ter ficado claro no tópico anterior, quando eu apresentei propriamente dito modelo. O perfil horizontal da concentração, né, que vai ser descrito pela equação gaussiana, ele não pode ser aplicado a plumas instantâneas, certo? E sim ele é aplicado em períodos de 10 minutos ou de 1 hora de concentrações médias, tá certo? Isso é importante também, que é como se considera a dispersão dos coeficientes sigma y e sigma z. Bom, para tentar elucidar o que eu quero dizer com a orientação da fonte
da fonte em relação à região, nós temos aqui uma proposta de análise das coordenadas do modelo para que nós consigamos entender como que ele é aplicado. Então, por exemplo, tem uma orientação fonte-receptor, nos é dada a seguinte informação. Uma fonte está emitindo poluente gasoso de uma chaminé com 100 metros de altura, certo? Então, a altura da chaminé, ela ainda pode ter a altura da elevação ainda, o ΔH. Defina a localização no nível do solo de um receptor localizado 5 km ao norte da fonte, se o vento sopra do sudoeste. Mostra a orientação da fonte e do receptor e calcule as coordenadas x, y e z para o modelo. Então, nós precisamos abastecer o modelo com os valores das coordenadas, né, com a distância, para a estimativa da concentração. Mas para isso nós temos que ter conhecimento da região e das distâncias que nós queremos estabelecer a predição da concentração. Aqui já deixei anteriormente colocado a rosa dos ventos, importante para o estabelecimento das coordenadas, e temos então o ponto, a nossa fonte emissora. Traçamos dois eixos ali que ainda não são os eixos de x, y e z, né? X e z no caso, usados no modelo. Apenas esses pontos nos faz uma ligação com a rosa dos ventos. Então nós temos aqui o norte e aqui nós temos a direção leste-oeste. Bom, então temos a localização da fonte, a fonte será sempre na posição 0, né? 0, 0, 0 nesse caso. E temos a informação dada fonte-receptor, né? Que ela está emitindo uma determinada concentração e que a localização desse receptor ele está a 5 km ao norte, certo? Da fonte. Perfeito? Ora, essa é uma informação dada para termos a localização do receptor, mas é necessário colocar esta posição no nosso modelo, em termos das coordenadas. Para isso, nós sabemos a direção do vento, que foi informada, né? Essa direção do vento é do sudoeste, e com isso nós temos a formação da pluma, por exemplo, aqui no primeiro quadrante, tá certo? Ora, com isso nós temos o estabelecimento da direção X. E assim nós podemos determinar para a colocação no modelo, para efetivar o cálculo da concentração, então as coordenadas y e a coordenada x em função da informação dada. Então este receptor ele está numa determinada distância y da direção para onde sopra o vento, né? E ele está numa determinada direção x. A localização 5 km ao norte ela foi utilizada como uma referência, né? Lembrando que o z, a coordenada z, ela se refere ao nível do solo. Quando nós colocarmos no modelo, nós vamos ter a soma da altura efetiva da chaminé na equação. Perfeito? Tem uma outra situação que é a orientação receptor-fonte. Então, se diz, por exemplo, uma informação, né? Se coloca uma informação. A área de um parque está localizada a 10 km a oeste de uma planta termoelétrica. Tem uma chaminé, essa planta tem uma chaminé de 200 metros de altura, determina as posições geográficas do receptor da fonte se o vento sopra da direção leste-nordeste. Mostra a orientação da fonte do receptor e calcula as coordenadas x, y e z para o modelo. Então colocamos um ponto aí no nossa região de trabalho. Sabemos que o parque está localizado a 10 km a oeste, então importantíssima a rosa dos ventos, né? E a nossa capacidade de
observação da região onde nós estamos trabalhando, está localizado a uma distância de 10 quilômetros e precisamos da direção do vento. A direção do vento foi informada também, direção leste-nordeste, tá certo? Ele sopra, né? Ele sopra de direção leste-nordeste, certo? Dessa direção aqui, ó, leste-nordeste. Portanto, ele vai para uma direção oeste-sudoeste, perfeito? Esta aqui na rosa dos ventos. Com isso, nós alinhamos na direção do vento a direção X. E com isso fica estabelecido o Y e o Z. Bem, temos a altura da chaminé, a direção X, né, colocada, e a direção X, a distância X e a distância Y, que vão servir para abastecer os dados do modelo. E lembrando ainda que o Z está no nível do solo, né? Z igual a zero. Perfeito? Então, isso é uma pequena ideia do trabalho que há de ser feito para a utilização do modelo. As outras informações dizem respeito à classificação da estabilidade atmosférica, né? Então, essa estabilidade atmosférica, nós temos classificação muito instável, moderada, levemente instável, neutra, levemente instável e estável. Isso, lembrando, de acordo com a adiabática seca, certo? Por isso a importância do que nós já trabalhamos. Ora, essa classificação tem existem várias classificações, uma delas que é usada de Pasquill, certo? E ela nos permite a categorização dessa estabilidade em função de algumas informações, como, por exemplo, a radiação solar na região, a velocidade do vento, localizada a 10 metros da superfície, de acordo com uma certa distribuição, e também se é o período diurno, noturno e também a quantidade de nuvens que existe na atmosfera. Isto nos leva a uma classificação da estabilidade da atmosfera. Essa estabilidade será usada, por exemplo, para a determinação das equações da dispersão horizontal e da dispersão vertical. Aí, segundo uma dispersão de Briggs, certo? Bem, o que acontece aí? Ainda existe um componente que essa distribuição pode se dar, né, a dispersão, numa região urbana ou numa região rural, aqui colocada como campo aberto. Ora, com isso nós estabelecemos coeficientes de dispersão diferentes, que fisicamente nós conseguimos compreender isso, que é claro, vão provocar uma dispersão diferenciada para cada condição atmosférica, e isso da pluma formada. Perfeito? Por isso a importância da gente ter estudado um pouco anteriormente aquela classificação das plumas, né? Porque a gente já ficou com a ideia de que as condições meteorológicas têm grande influência nessa dispersão. Bom, a velocidade do vento, ainda cabe fazer essa observação, que a velocidade do vento nas estações meteorológicas normalmente é estabelecida na altura de 10 metros. Como as chaminés estão numa altura superior, nós precisamos estabelecer a velocidade numa determinada altura. Com isso, temos uma equação clássica para o estabelecimento da velocidade numa determinada altitude, de acordo com o perfil do vento, né, com o gradiente, o estabelecimento se é uma área urbana ou rural, né, aquela de campo aberto, pode ser, e a potência, no caso da equação, ela é dada de acordo com a estabilidade da atmosfera. Então, nós vamos ter um perfil diferente de acordo com a estabilidade e a região da análise da dispersão que nós estamos fazendo.
perfeito? Mais um dado a ser calculado para termos a velocidade U2, que é a velocidade na altura da chaminé. Maravilhoso, mais um dado que precisamos estabelecer. Ora, justamente isso é utilizado neste momento, no momento onde nós precisamos estabelecer a velocidade no topo da chaminé e, com isso, termos a configuração adequada da dispersão atmosférica. Sabemos também que essa pluma formada pode ter uma determinada ascensão. E isso é um outro cálculo que deve ser estabelecido, que é essa altura ΔH. Quer dizer, qual é a altura que a pluma se eleva acima da altura da chaminé. Isso é importante, certo? Porque essa coordenada do ponto médio aqui da distribuição gaussiana, no caso, é que vai ser estabelecido lá no modelo para o cálculo da concentração. Bem, aqui, então, colocando ainda as condições que influenciam na ascensão da pluma, nós temos a temperatura, né, e a própria velocidade da emissão dos gases, o tipo de terreno, edifícios próximos vão influenciar nessa ascensão. Podemos ter, no caso, algumas turbulências geradas pelas edificações próximas à chaminé. Nós podemos ter fontes de calor, então o calor ele altera as condições fluidodinâmicas do vento, né? Provoca correntes de ascensão, isso também influencia na elevação da pluma. A própria configuração da chaminé, número de chaminés, que seriam também uma relação com os edifícios próximos, quer dizer, esse estabelecimento dessa região em torno da chaminé vai influenciar na elevação da pluma. E fatores meteorológicos, né? Velocidade, rugosidade do terreno, gradiente vertical de temperatura. E, propriamente dito, também a composição da emissão, né? O tipo de gases que estão sendo emitidos. Com isso, vencemos mais uma etapa e no próximo momento nós vamos fazer então a aplicação numérica do modelo cálculo de concentração em função destas variáveis. Até lá!